Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais uma live do nosso devocional. Hoje é o nosso dia 25, nosso devocional Plenitude. Esse livro maravilhoso que tem transformado tantas vidas ao redor do mundo. E Deus tem usado como uma ferramenta para isso, né? E hoje é o nosso dia 25, hoje a gente vai falar sobre o olhar que nós temos pra vida. Hoje o nosso tema é Seus olhos são bons? E aí? Hoje a gente vai falar sobre isso. Nós já vamos fazer nossa oração. Vamos começar. Se você pode, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por mais esse dia, por mais esse momento na Tua presença, por mais um dia que as Tuas misericórdias se renovaram, por mais um dia que o Seu amor é manifesto através de todo o nosso contexto, né? Obrigada por não desistir de nós, obrigada por nosso corpo ser perfeito, por nossas faculdades mentais ser perfeita. Pai, muito obrigada por todas as operações que nosso corpo está fazendo neste momento para que nós possamos estar vivos, Pai, respirando, pensando, Senhor, enxergando. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Deus, em nome de Jesus, visita essa mulher, Pai, que está nessa live, também quem vai assistir gravado. Deus, em nome de Jesus, cura as enfermidades do corpo, cura, Senhor, a alma, as feridas que estão abertas, sangrando, muitas vezes infeccionadas, feridas emocionais. Deus, em nome de Jesus, vá ao encontro dessa mulher, Pai, com o Teu toque, com a Tua luz, com o Teu amor, Senhor, e que o Seu amor cubra cada mulher, Pai, e que lance fora todo o medo. Senhor Jesus, que haja libertação. Espírito Santo de Deus, vá ao encontro de cada uma. Senhor, muda a sua forma de pensar, a sua forma de olhar. Deus, em nome de Jesus, lava nossos olhos neste momento, Pai, para que nossos olhos enxerguem como o Senhor enxerga, Pai. Deus Santo de Israel, eu te peço, Deus, que haja renovo na vida de cada uma, que desça uma unção sobre a vida de cada uma, Pai. Que elas vivam, Senhor, o melhor momento, o melhor tempo com Deus até então. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu peço para Ti, Pai. Senhor Jesus, eu digo, usa-me apesar de mim, Senhor, faz o que o Teu querer, faz a Tua vontade, Senhor. Eu ainda não estou pronta, ainda tenho muita coisa para mudar em mim, Senhor, mas continua abrindo os meus olhos, Senhor Jesus, que me dá um coração, Senhor, disposto a obedecer-te, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E cada dia a gente caminhe, Senhor, para ser a mulher e o homem que o Senhor planejou para nós, Pai. Para que nós venhamos a acessar os Teus planos, que são de paz, são de prosperidade, Pai, não são de mal. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Coloca um filtro, Deus, nos nossos ouvidos, para que cada um receba aquilo que precisa ouvir. Fala primeiro comigo, Senhor, fala primeiro comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá? Começar? Para você que tem o devocional, você vai abrir o seu devocional aí na página 156. Se você não tiver, você vai pegar a Bíblia e o livro vai ser Mateus 6, versículo 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Ó, diz assim o texto: os olhos são a candeia do corpo. Candeia é como se fosse a luz, tá? Como se fosse a lamparina, algo do tipo. Os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas,
que tremendas trevas são. Repetindo, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aqui quem fala nesse versículo aqui é o próprio Jesus. Se tua Bíblia for aí de letras diferentes, né? O que Jesus falou, com certeza aí vai estar vermelho, vai estar sublinhado. Por quê? Foi o próprio Jesus quem falou isso, né? Ele falou, olha, se os seus olhos forem bons, e aqui entenda seus olhos como a forma que você enxerga, a forma que você compreende, o sentido que você dá para aquilo que você vê. E se esse sentido, se essa forma de ver for boa, haverá luz no seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, ou seja, se você pensar, ver, entender mal, se você compreender e der um sentido ruim ao que você vê, haverá trevas dentro de você. E se aquilo que era para ser luz for treva, quão tremendas trevas serão dentro de você. Porque tudo que nós vivemos, a gente dá um sentido, né? Por que que muitas vezes dois filhos que crescem no mesmo ambiente, tendo a mesma educação, um se torna um bom filho, o outro se torna rebelde? Por quê? É o sentido, é a forma que cada um viu e compreendeu dentro de si aquilo que viveu, aquela experiência. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o quê? Se eu e você tivermos uma boa visão, compreendermos bem, dermos um bom sentido para aquilo, haverá luz na nossa vida. Mas se for ao contrário, haverá trevas. E isso é muito, muito verdadeiro. Porque se você coloca a forma que você vê o seu marido, por exemplo, se você só focar naquilo que é ruim nele, daqui a pouco você não consegue mais conversar com ele, você não consegue olhar pra ele, você não consegue beijar ele, você vai falar, eu não amo mais esse homem. Mas a pessoa que você se apaixonou lá atrás tá dentro dele. Só que você só olha pro ruim. Logo, você não vai aguentar mais olhar pra essa pessoa. E aí vai ser fatal, que você vai falar, ó, segue sua vida que eu vou seguir a minha. O filho, né? Todas as pessoas, ela tem características boas e características a melhorar. Pontos a melhorar. Só que se você só focar no que é ruim, você só vai ver o que é ruim. Lembra, tudo que você foca expande, cresce. Então, por exemplo, se é o seu chefe, né? Se o seu chefe tem pontos a melhorar, mas também tem qualidades, e você só olhar para o que é ruim nele, o que vai acontecer? Você só vai enxergar o que é ruim nele, né? Você vai colocar foco naquilo e aquilo vai crescer. E você só vai ver mais coisa ruim. Até um dia que você fala assim, ó, vou me embora desse emprego aqui, vou dar um jeito de ser mandado embora, porque eu não aguento esse homem. Porque você só vai ver o que é ruim. Então, se os seus olhos forem bons, você vai ver o que é bom. Ah, Monique, mas o meu... então, se eu vou pôr o foco só no que é bom no meu marido, vou falar das coisas boas nele. Ele não... as coisas ruins vão continuar lá. Bom, mas você não tá dando foco. Então, quando você for dar foco só no que é bom nele, o que vai acontecer? Isso vai crescer. Porque você tá dando esse foco. Então, você vai começar a ver mais coisas boas. E se para todas as pessoas. Por que tem pessoas que falam assim, ah, não, vão numa determinada igreja e falam assim, olha, o pastor daqui, o padre daqui, ele é assim, ele é assado, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Daqui a pouco você sai da igreja. Por quê? Porque você não aguenta mais olhar para aquela pessoa, porque você só olha o que é ruim naquela pessoa. Então, isso a gente aplica em todas as áreas da nossa vida. Tudo, a forma como a gente vê, que a gente compreende, o sentido que a gente dá, vai direcionar o que, para qual lado eu vou, se para o lado bom ou se para o lado ruim,
né? Então, haverá luz na nossa vida quando? Quando a gente for der o sentido certo, ver da forma certa. E lembra, aí você junta uma coisa com a outra. Lembra que ontem a gente falou das palavras? Então, se você junta uma coisa com a outra, você tá vendo, você não é cega, né? Você tá vendo o que tem ali a melhorar. Só que você vai pôr foco no que é bom. E aí você vai falar do que é bom. Vai falar, meu amor, você é tão bom nisso. Meu amor, olha que maravilha. Deus abençoe você, meu amor, que você continue sendo assim, nesse ponto da sua vida, né? E aí você vai olhar o quê? As qualidades daquela pessoa. E lembra, a pessoa que você se apaixonou, ela tá lá. Ela tá lá dentro. Mas você precisa trazer de volta. Porque você esqueceu. E às vezes até a pessoa esqueceu também. Porque você falou tão ruim dele, tão mal dele, que ele já até esqueceu também. A mesma coisa para os filhos, a mesma coisa para a mãe, né? Por exemplo, eu via muito minha mãe reclamando. Só que um dia eu peguei e falei pra ela, falei, mãe, ouve esse hino aqui da Cassiane, eu acho que vai servir pra você, mãe. E aí o hino falava assim, em vez de reclamar, comece a adorar, comece a clamar. Quando você clama, se ouve no céu, se ouve no céu. E ó, depois daquele dia ela parou mais de reclamar. Ia adiantar, eu falei, mãe, você reclama toda hora. Ia aumentar a confusão. Mas eu falei, olha, ouve sim aqui, né? Quem sabe? E aí foi melhorando. E aí eu buscava olhar na minha mãe as coisas boas dela, o quanto que ela era esforçada, o quanto que... O que eu mais admirava na minha mãe, sabe o que era? Era ela sorrir mesmo quando tu tava dizendo, mulher, se tranca no quarto. Não sai daí. E ela tava fazendo as coisas dela, fazendo as atividades dela e sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha. Eu lembro que a última vez que ela fez a progressiva no meu cabelo, eu olhei pra ela, aí pensei comigo, falei, meu Deus, me ajuda a ser assim como minha mãe. Que mesmo passando pelo que ela tá passando, ela ainda tá sorrindo. Quem diz que essa mulher tá passando o que ela tá passando? Ninguém, né? E aquilo foi o quê? É força pra mim. Podia olhar os defeitos? Podia, mas eu preferi o quê? Olhar para as qualidades, olhar para o que era bom nela, olhar para o quanto era bom estar com ela, né? Quando a gente estava almoçando, assistindo um filme, né? A gente nunca teve, quando eu era criança, a gente nunca teve esses momentos assim. Mas depois que eu casei, às vezes que eu ia lá na casa dela, era muito bom, é muito gostoso estar lá. E aí, quando eu lembro que a última vez, o último Natal, né, que a gente passou juntas, foi Natal? Eu acho que foi. E aí, o tio Val tava aqui até, o tio Val, a Tati, tia Nari, eles vieram aqui, a gente foi lá na casa onde ela tava morando, e a gente almoçou lá, depois os homens desceram, e a gente ficou eu, a mãe, e se eu não me engano a Tati tava também, eu não tenho muita certeza. E a gente foi assistir Chapolin, né? E a gente deu risada ali assistindo Chapolin e Chaves, coisa que a gente não tinha antes, mas que eu me senti tão bem naquele dia, eu falei que, meu Deus, como é bom, né? Que a gente fomente nas nossas vidas, que a gente faça da nossa vida ser um lugar bom. Eu digo para algumas amigas, né? Falo assim, amiga, mas o que tinha bom nesse homem? Por que tu se apaixonou por esse homem? Porque hoje eu entendo que a situação, assim, tá bem difícil, mas por que tu se apaixonou por esse homem? O que tinha de bom nesse homem quando você viu? Aí, ó, uma delas ficou pensando, demorou uns 5 minutos eu perguntando, até ela lembrar o que foi que ela se apaixonou no marido. E assim, a gente precisa construir que a nossa casa seja um lugar de refúgio. A Bíblia fala assim, olha, é melhor morar numa casa com goteira do que no lugar onde uma mulher é rixosa, porque nós, quando damos para reclamar, irmã, misericórdia, né? E lembra, a gente vai dar conta das nossas palavras inúteis, das nossas reclamações, a gente vai dar conta perante Deus. E aí, Deus é tão misericordioso que Ele fala, olha, não seja rixosa, não seja lamurienta, murmuradora para cada uma de nós. E aí, eu tenho uma amiga que eu falava sempre isso para ela. Eu falei assim, amiga, você tem que criar na sua casa um ambiente de paz. Por quê? O que acontecia? O marido dela é Uber e ele ia trabalhar
ficava horas, ele voltava de madrugada para casa muito tarde da noite, saía de madrugada muito cedo, o dia inteiro, todas as horas que podia lá, de máximo no aplicativo ele ficava. Ele não ficava em casa sábado, domingo, dia nenhum. Por quê? Porque quando estava em casa era só reclamação que ele ouvia, né? E aí, se é melhor morar no relento, morar na rua, morar em uma casa com goteira. Gente, casa com goteira é horrível, eu já passei por isso, é terrível. É terrível de você estar dormindo assim e de repente começar a gotejar em cima da cama. É horrível isso. Não desejo isso pra ninguém. E aí a Bíblia fala que é melhor morar numa casa dessa do que com uma mulher que reclama, né? Então, lembra, é ouvir a palavra e o que eu posso aplicar na minha vida? E aí, os teus olhos são bons? Pra o que você tá olhando? Você olha porque é ruim? Você já viu que é ruim? Né? Às vezes a gente passa por uma situação, aí a amiga fala assim: ah, mas isso aí tava na cara de que daí tá errado, né? O que? É a forma como você olha. É a forma como você olha. E aí vamos entrar no devocional, né? Porque senão eu vou embora. Nosso olhar para a vida, mas eu falei, né? Precisa criar. Ah, vou terminar de contar só disso. Falei pra ela que ela precisava criar esse momento e tal. O que ela começou a fazer? Ela começou a tomar banho antes do marido chegar, a ficar maquiada pra ele. Por quê? Ela falou assim: você maquia pra tudo, pra todo lugar, mas quando você tá comigo, você tá sempre sem maquiagem. E aí ela começou a se maquiar, se perfumar, ficar bonita pra ele, pra receber ele bonita em casa, fazer comida pra ele, porque muitas vezes ele chegava do trabalho e tava sem comida pronta. Então ela começou a organizar a casa, começou a organizar a comida, começou a ficar bonita, os meninos tudo tomado banho. Quando esse homem chegou em casa e viu isso, falou assim: mas pra onde você vai? Eu falei: não, meu amor, tô te esperando. Tô te esperando. Bom dia, meu amor. Tô esperando você. E aí ele falou: pra mim? Pra você. Porque eu tô arrumada aqui pra você. Aí tá bom. Passa um dia, passa dois, esse homem começou a chegar mais cedo em casa. Começou a sábado e domingo não sair mais pra trabalhar. Eu acho que o sábado ele ainda sai, mas domingo ele não sai mais pra trabalhar. Ele tá em casa por quê? Porque ela criou um ambiente agradável pra aquele marido. Entendeu? Então, às vezes tem marido que chega em casa, ele não sabe se chegou em casa ou se chegou na sessão de reclamação lá da prefeitura. Porque ó, o menino fez isso, o menino fez aquilo, a escola ligou, não sei o que. Deixa esse homem chegar em casa. Deixa esse homem chegar. Faz alguma coisa boa pra esse homem. Faz um café. Faz uma comidinha. Te arruma, linda. Quantas pessoas que estão casadas, mas a mulher não se cuida, o marido não se cuida, engorda, fica acima do peso, já não liga mais pro cabelo, já não faz nada. E aí, daqui a um tempo, separa. Depois que separa, aí começa a fazer academia, começa a cuidar da nutrição, começa a se cuidar e faz o quê? Fica linda, fica magra, bem com a vida, alegre. Aí você fala: por que não se cuidou antes? Dava pra se cuidar antes? Então a gente não pode, principalmente que nós mulheres, a gente não pode se esquecer de nós. A gente precisa se fazer por nós, eu digo por mim, porque quando Samuel nasceu, eu andava com os cabelos assim, ó, pra cima. A situação terrível. Aí, tanto de chegar a gente aqui na porta e falar: pelo amor de Deus, não abre essa porta. Eu não quero ver ninguém. De tão terrível que tava a situação, que eu me sentindo, né? E aí eu me olhei no espelho e falei assim: quem é essa mulher no espelho? Essa não sou eu. Peraí que eu vou dar um jeito nessa mulher. Aí era um sábado, eu falei pro Mael, cuida desse menino aqui que eu vou me cuidar. Vou tomar um banho. Tomei um banho de bem uma hora, não recomendo isso, mas eu precisava naquele dia. Tomei um banho longo, lavei o cabelo, saí do banheiro, fiz minha maquiagem assim, do jeitinho que eu gosto, bem neutra. Fui escovar o cabelo, escovei o cabelo. Aí eu falei: agora sim, agora sou eu. E aí aquilo me fez tão bem que eu comecei: eu vou fazer isso todo dia. Então eu acordava bem cedinho, antes do bebê, pra poder me arrumar. E olha, isso fez tão bem pra mim, porque toda vez quando eu me olhava no espelho, eu dizia: nossa, como eu tô bonita. Aí eu queria todo dia me sentir assim. Então, todo dia, desde então, pouquíssimas vezes foram as vezes que eu fiquei sem base. Eu tô sempre de base. Por quê? Porque me faz bem, porque faz eu olhar a melhor versão de mim. Então, todos os dias eu me cuido dessa forma, né? Então, pensa, o que disso aqui que a gente já falou você pode aplicar na sua vida?
né? É o olhar para você e o olhar para as pessoas à sua volta, né? Então, para você e para o seu próximo. A Bíblia fala assim, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a ti mesmo. Então, é o amor que você tem por você, a forma como você olha para você e também para o outro, né? Nós, principalmente nós mulheres, a gente precisa olhar com mais misericórdia para nós, porque a gente tem a tendência de só olhar para o que é ruim em nós. E a gente precisa olhar para o que é bom também. Eu digo por mim mesma, porque por muito tempo eu não conseguia ver qualidades em mim. Todo mundo falava assim pra mim, nossa, menina, você é dedicado, você é organizado, você é inteligente, você é bonita, não sei o quê. Isso entrava aqui e saía aqui, porque eu não me via dessa forma, né? Havia trevas em mim nesse tempo, até o dia em que os meus olhos foram abertos. E aí eu falei, não, calma, eu não sou só ruim, eu tenho qualidades boas também. Eu tenho coisas boas dentro de mim. Aí comecei a ver as qualidades, as competências, aquilo que eu já aprendi. Eu falei, nossa, hoje eu consigo fazer isso por quê? Porque em algum momento eu fui atrás, porque eu sou daquelas, eu falo assim, tem que fazer tal coisa, como que faz? E eu vou fuçar até descobrir como é que faz, né? Então eu vou fuçar e aí, por que eu sei hoje? Porque eu dediquei tempo e atenção lá no fundo, lá atrás, para aprender isso. E me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Mas precisa a gente sempre mudar essa chavinha. E lembra, é como se fosse como um orgulho. Tipo, você tá aqui, você não percebe isso. E aí você vai tendo consciência. E quanto mais consciência, quanto mais você vai abrindo os olhos, quanto mais você vai vendo coisas boas a seu respeito, a respeito do próximo, mais isso vai aparecendo, vai crescendo. É igual a Bíblia fala que Jesus mesmo falou que um pouquinho só de fermento levaria toda a massa. Você já viu quantas xícaras de farinha de trigo a gente põe pra fazer um bolo? Às vezes, dependendo do bolo, é 2,5, 3, né? Mais o açúcar, mais o óleo, mais o ovo, mais o leite. De repente, o milho, se for um bolo de milho. E o quanto que você põe de fermento? É uma colher de sopa de fermento. Mas você vai fazer a massa inteira crescer. Pensa a proporção. É muito pequenininho, mas faz crescer. Então, se eu e você colocar o nosso fermento no que é bom, esse bom vai crescer também. E aí você vai voltar a ver as coisas boas que você já não estava vendo mais, porque você tá com foco só no que é ruim, né? Você tá aqui, ó, só olhando o que é ruim. Abre tua visão. Faz igual a mim. Eu oro a Deus assim agora, ó. Deus me tira do lugar que limita a minha visão. Então faça isso nessa manhã. E aí, vamos lá, porque eu não li nada do devocional ainda. Nosso olhar para a vida, para tudo que nos acontece, para as pessoas que amamos e para as que nós nem conhecemos, assim como o nosso olhar para nós mesmos é capaz de definir o que vivemos e como as pessoas serão para nós. Quando Jesus nos adverte de que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz e que se eles forem maus, meu corpo será cheio de trevas, ele está nos ensinando nosso poder de criar nossa realidade que vivemos por meio do nosso olhar e do significado que damos ao que vemos. Os estudiosos da física quântica levaram centenas de anos para provar, por meio da ciência, o que Jesus falou no versículo que citei. Eles mostraram em inúmeros experimentos que quem cria a realidade é o observador, ou seja, eu e você que está observando aquele acontecimento. Ou seja, a física quântica provou que nós criamos a nossa realidade por meio do nosso olhar para todas as coisas. Entenda o nosso olhar como aquilo que eu creio, o que penso e o que dou significado. E aí tem um videozinho de um cientista mostrando como interfere o olhar que nós temos sobre ali o experimento, né, sobre as coisas. Então, eu vou pôr no grupo também, que aí vocês conseguem ver. Que tal trazer esse princípio de Deus para a nossa vida? O que Jesus está dizendo é que o meu olhar para a vida define como ela será. Meu olhar sobre mim, a maneira como me enxergo, o valor que acredito ter, o quanto me vejo capaz ou incapaz, merecedora de ser feliz ou culpada. E por isso, não merecedora de coisas boas, criam os resultados que terei na minha vida. Porque o modo como eu me vejo determina minhas escolhas, determina as mesas nas quais eu sento, as pessoas para as quais me relaciono, os negócios que faço, os meus sims, os meus nãos,
O que eu aceito e o que eu não aceito, não tolero viver por saber, por enxergar quem eu sou, né? E aí eu vou dar um exemplo de mim, que lembra que eu falei pra vocês o quanto que eu me via culpada, o quanto que eu me via não merecedora e tal, tal, tal. E aí, o que eu fiz? Depois do método CIS, tem um helicóptero passando aqui, no método CIS, eu percebi, eu vi, né? E foi muito forte pra mim, o exercício que teve, né? Sobre a nossa criança interior, sabe? Aquela criança que a gente viu lá, que a gente foi na nossa infância, e o que a gente viu, viveu, né? E nesse exercício a gente é levada nesse ensaio mental, nesse lugar. E eu não conseguia me olhar. Eu não conseguia falar comigo, né? Obedecendo os comandos que ele dá. E foi a segunda vez que eu fiz esse exercício. No primeiro eu não consegui fazer. Eu senti uma força muito grande em cima de mim, parecia que ia me enterrasse no chão. Eu não consegui fazer. E dessa vez eu fui decidida que eu ia fazer, porque eu precisava ir até o final, porque eu queria realmente ser liberta. E eu fui e eu consegui fazer o exercício até o final. E foi muito forte, muito forte. Só eu sei o que eu vivi lá. E eu senti que saía eu vi verdadeiramente uma maldição sendo quebrada naquele momento. Eu senti, né? E foi um peso tão grande que saiu de cima de mim, que, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Depois desse dia, eu comecei eu melhorei minha alimentação, eu melhorei a minha forma de cuidar do meu corpo, né? Antes eu ia só 2 vezes 2 vezes por semana no Pilates. Agora, quando eu não tô no Pilates, eu faço treino em casa, eu vou caminhar. Eu tô cuidando do meu corpo de forma diferente, porque lá os meus olhos foram abertos. Eu vi o meu valor, eu vi as minhas habilidades, eu vi as minhas qualidades, eu vi as coisas boas que existem em mim. E o melhor de tudo, eu perdoei a mim mesma. Porque havia 2 pessoas que eu não tinha perdoado. O primeiro, meu pai, e o segundo era a mim mesma. Eu não tinha conseguido me perdoar ainda. Perdoar de quê, Monique? Das coisas erradas que eu fiz, de não poder ajudar minha mãe quando ela precisou de mim, de tudo que eu vi, que eu não queria que fosse daquele jeito, né? Que eu não consegui fazer, né? De tudo, eu não tinha conseguido me perdoar. E ali eu consegui me perdoar. A partir daquele momento, a forma de eu me cuidar, de me vestir, de tudo melhorou. E assim, tanto que ontem eu fui encontrar uma amiga, a gente foi tomar um café, muito agradável, por sinal, e ela falou, Monique, você tá linda. Eu falei, amiga, realmente. E ela foi uma das pessoas que a chave tinha caído pra mim, e ela falou pra mim, Monique, olha, não é de você que eu tô falando, mas é o que eu percebo em você, né? E aí ela foi vendo e falou assim, olha, o jeito que você se veste não é sobre dinheiro. Você. Aí eu falei pra ela, olha, vem aqui. Aí eu peguei a minha apostila do CIS e falei, aqui estão todas as decisões que eu tomei, olha isso aqui. Aqui eu já tinha decidido mudar o meu guarda-roupa e me vestir da forma que eu quero. Da forma que eu percebo que eu tenho vontade de ser. E ela falou assim pra mim, Monique, como que... Eu não vi isso, mas ela tinha dito pra mim, e aí ela falou assim pra mim, olha... Teve um tempo da minha vida que eu percebi que eu só tinha roupa preta no meu guarda-roupa, ela dizendo pra mim. E aí que eu comecei, eu falei, não quero preto, porque até a cor que a gente veste influencia no nosso estado, né, emocional, na forma como a gente vê as coisas, que a gente percebe, que a gente sente as coisas. Então, eu comecei a comprar roupas coloridas, né, e hoje eu não uso mais preto. E eu tinha percebido já, lá no Método 6, que o meu guarda-roupa era todo preto. Eu uso ainda muito preto por causa do trabalho, né? Que eu gosto, assim, até que eu tô quebrando mais isso, eu tô indo mais com roupas coloridas, mas geralmente eu sempre ia de preto pra ficar diferente das pessoas do evento. Mas o que isso começou a fazer em mim? Começou a parecer que eu estava vivendo em um luto. E eu vivi uma tristeza, né? Sem ter um motivo aparente pra ver por quê. Porque eu estava, né? Imersa naquela dor, naquele preto, naquela escuridão, naquela treva, lembra das trevas? E assim, eu comecei a mudar.
E aí, olha só que louco. Todo o meu conjunto de roupa que eu tava ontem, a única, se você fosse falar assim, você mudou a roupa. Só a blusa, que era uma blusa nova. O resto tudo eu já tinha. Mas a composição é diferente, as emoções estão diferentes, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo sobre mim é diferente. E isso por quê? Porque os meus olhos, né, ainda tinha trevas nos meus olhos, eu não me via da forma em que Deus realmente me vê. E aí ela falou assim, Monique, não é sobre roupa nova, mas é tudo, é a sua estrutura, a sua beleza, o brilho no olhar, a sua postura, é tudo, é o conjunto, tá diferente, você tá linda. Eu falei, muito obrigada, amiga, muito obrigada. E aí, olha só, por quê? Ela falou assim, ó, se alguém disser pra você que você não tá bonita, acredite, é inveja. Fique em paz, é inveja, porque você tá linda. E aí eu falei assim, olha só, né? Como que influencia a forma que a gente vê as coisas, a forma que a gente sente, que a gente pensa, influencia. E aí, a Camila conta aqui, né? Eu não vou ler porque senão vai ficar muito longo, mas ela conta que os filhos dela... Não, eu só vou ler só mais uma parte, depois da dos filhos eu conto. Da mesma maneira, o nosso olhar para as pessoas que são importantes na nossa vida define como elas serão para nós. E aí ela usa o exemplo dela. Ela fala que na família dela, que ela tem 3 filhos, né? A Júlia aqui nesse tempo... Mas hoje a Júlia tá com 21, nesse tempo aqui que ela escreveu, tava com 19, a Júlia, o Matheus de 16 e o Daniel de 7 anos, né? E aí o que acontece? Todas as pessoas, vários casais, né? Pessoas que têm filhos falam assim, a gente cria filha pro mundo. Toda vez quando as pessoas falavam isso, ela dizia, não, eu não crio filho pro mundo, eu crio meu filho pra Deus. E na adolescência, os pais falavam assim, os outros, né? Falavam assim pra ela, aborrecência. É que é difícil essa aborrecência. Ela falou assim, a aborrecência não vai existir aqui. A adolescência aqui vai ser todo como as outras fases. Vai ser uma delícia, vai ser tranquila. Por quê? Não são os hormônios que vão controlar meu filho. Né, filho, você consegue controlar esses hormônios. Vem aqui, me dá um beijo, me dá um abraço. Né? Lembra quem você é? Lembra que eu falei da TPM? Então, é o controle, da gente controlar os nossos hormônios. E aí ela fala que foi tranquila a adolescência dele, tá sendo com o Daniel, que é o mais novinho agora, né? Porque é o jeito de olhar, é a forma de pensar, o que acredita sobre a vida de cada um deles. E aí ela fala que cada filho tem sua personalidade, né? E ela fala que o Matheus, que é o do meio, ele é o mais calmo, é o mais tranquilo, é o que pensa melhor antes de agir, né? E ela fala que se ela, né, que os dois, o Paulo e a Camila, são dominantes, ou seja, são mais enérgicos, são mais, vamos acelerados, sabe? Focado em resultado. Se ela fosse espremer, fosse fazer o menino dela, o Matheus, a qualquer custo, ser igual a eles, ela tinha destruído eles. Por quê? Cada um tem as suas qualidades, tem a sua personalidade, o seu temperamento, tudo perfeitinho. Pra quê? Pra cumprir o propósito que Deus tem na vida de cada um. Ela falou que ela destruiria ele se não fosse assim. E hoje ela conta que ele é um lorde, que ele é um menino, assim, muito diferente, né? Por quê? Porque foi a visão que ela teve de entender que cada um é diferente e nunca compará-los, né? Porque quantas vezes, né, não sei você, mas em casa a minha mãe falava, olha, você precisava ser igual a sua prima fulana de tal, porque ela é assim, ela é assada, não sei o quê. E isso faz o quê? Isso destrói a nossa identidade sobre nós mesmos, porque aí a gente fica se comparando com o outro. Não, fulano é desse jeito, fulano é assado, fulano é melhor do que eu. E aí a gente acredita em quê? Que o outro que é melhor do que nós, ele sim é capaz de viver coisa boa, mas eu não. Né? E o que a gente tem feito na vida dos nossos filhos? Né? Como que a gente tem sido com nossos filhos, com nossos netos? Será que a gente fica comparando um com o outro? Não, cada um
tem a personalidade, tem o jeitinho certo para cumprir o propósito de Deus que tem na vida de cada um, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria, né? Deixa eu ver aqui o outro. Aí ela fala assim, ó, quando olha para o seu cônjuge você e vê virtude, você vive essas virtudes no seu casamento. Elas parecem aumentar e tomam conta de tudo que existe no seu cônjuge. Da mesma maneira, se olha para ele e só enxerga as coisas que o aborrecem ou entristecem, os comportamentos que levam a perder a admiração e colocam à prova o amor. Esses sentimentos que inundarão seu coração e sua alma vai criar essa realidade. Ou seja, seu olhar de insatisfação, de crítica, de não admiração vai atrair os piores comportamentos, criando e fortalecendo a realidade que você enxergou. Então, muito cuidado com o que você está vendo. Esse olhar que cria a realidade é válido para todas as áreas da vida. Deixa eu beber um meio. Gente, a voz sumiu. Mas a gente tá acabando já. Ai, glória a Deus. Ou seja, o seu olhar de insatisfação, de crítica... Não, isso aqui eu já li. Esse olhar que cria a realidade é válido para todas as áreas da vida. A maneira como você olha para o dinheiro, para as suas finanças, será o que vai viver. Seu olhar para a sua saúde, sua conexão com seus pais, seus irmãos, sua vida profissional e seus amigos. Está criando a realidade que tem vivido hoje e com cada uma dessas pessoas na área da sua vida. Seu olhar para Deus define o tipo de relacionamento que você tem com Ele. Se Ele é o seu Abba, seu Pai, ou apenas um Deus distante, punitivo. O que você tem enxergado? Então, é preciso a gente entender muito claro isso hoje, que a forma como nós olhamos, ela cria a nossa realidade. Ou seja, se você olhar só porque é ruim, você só vai ver coisa ruim e só vai continuar vendo coisas ruins a partir de você e daquela pessoa que você está olhando, né? Aí isso se repete em todas as áreas da vida, sobre dinheiro, sobre parentes, sobre pais, sobre filhos e até mesmo com Deus. Porque se você tem uma visão de que Deus é um velho carrasco, né? Um carrasco que ele só pune as pessoas, é assim que você só vai ver isso nele. E se você olhar para ele, que ele é Abba, que ele é misericordioso, né? Que ele não é só um Deus longe, um Deus assim, longe, não. Ele é um pai que tá pertinho de você, é isso que você vai viver, né? Porque você, o olhar, cria a sua realidade. Então hoje, se te pergunta, como está o seu olhar? O quanto o seu olhar crítico tem criado a realidade negativa que você tanto teme, né? Eu tive um cargo de liderança no Mary Kay, e nesse tempo, no último ano, hoje eu consigo olhar assim, na época eu não conseguia ver, né? E aí tinha todas essas crenças de não merecimento, essas coisas ruins tudo, que eu fui liberta, né? Mas eu tinha tanto medo, né, de que não desse certo. O que aconteceu? Não deu certo. Por quê? A forma como eu vejo, que eu sinto, que eu penso, vai criar minha realidade, né? E eu não consegui continuar como. E aí voltei a ser consultora. E aí, isso é muito real. Se você parar para analisar bem tudo que você já viveu, em algum momento você pensou que estaria vivendo isso. Então, por quê? A forma como você vê, como você sente, como você pensa, isso influencia no que você está vivendo. Então, certamente, o que você viveu hoje, muitas vezes é por causa de medo que você tinha. Eu tenho medo de não ser saudável. E aí, de repente, você se pega com doenças, com acima do peso, tudo que você não queria, né? Por quê? Porque o seu olhar não estava no que você queria, estava no que você não queria. E o cérebro, ele não entende o não, né? Porque se eu falar pra você o que é uma árvore, você sabe que é uma árvore.
Se eu falar pra você sobe, você sabe o que é sobe, o que é subir. Mas se eu falar pra você não, o que é não? A gente não tem uma representação que o nosso cérebro consiga entender. Então, quando você pensa, não quero engordar, o que acontece? O seu cérebro fala, ela quer engordar. Então, vamos pra isso. Então, você não pode pensar, ver daquilo que você não quer. Você pensa no que você quer. O que você quer? É uma vida saudável. Ah, eu quero estar dentro do meu peso. Olha, eu quero ser próspera financeiramente. Eu quero... Você tem que falar o positivo, porque o negativo o seu cérebro não entende. Então, você tem que falar o positivo. E então, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E agora, né, quando falando de mim, minha vida está na mão de Deus, porque eu já orei pra Deus algo, e eu falei, ó Deus, se o Senhor quiser, amém, se o Senhor não quiser também, amém também, amém também, mas eu vou dar o meu melhor onde eu estiver, porque foi assim que eu aprendi a dar o meu melhor, e aí por algum motivo eu não consegui fazer isso, porque as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu olhar não estava naquilo que eu queria fazer, mas estava no que eu não queria fazer. E aí, ó, quando a gente vai aprender a dirigir, o que o instrutor fala? Pra gente olhar pra pista. Continua olhando pra pista, ó. Tem um muro aqui do lado. Não olhe pro muro, porque se você olhar pro muro, você vai pra lá. Então, você tem que olhar pro objetivo. Qual que é o teu objetivo? Olha pro teu objetivo. Ah, Monique, meu casamento tá por um fio, tá difícil, minhas finanças estão todas bagunçadas, tal. Se você só olhar pra isso vai aumentar. Mas se você falar assim, não, o que eu quero? Eu quero um casamento assim. Então, escreve tua visão. O que você quer viver no seu casamento? E na hora que vir a vontade de olhar porque tá ruim, você vai, ó, meu casamento é assim, meu casamento é cheio de amor, é cheio de cumplicidade, nem nós dois olhamos na mesma direção, nós cada dia nos amamos mais. Olha, lembra, o tolo fala do que vê, o sábio fala do que quer viver. Então, objetivo, tá? E aí, o que é o nosso exercício de hoje? É escolher 3 áreas, as 3 áreas de dor, lembra? Você vai pegar ela e você vai escrever a narrativa correta, né? Ontem a gente escreveu o negativo, né? O que a gente tem visto, o que tem vivido de negativo, o que a gente tem falado de negativo. Hoje a gente vai escrever o quê? O positivo, a narrativa correta. Aqui, o exemplo que a Camila coloca é da área financeira. Qual a narrativa correta? Eu sou uma pessoa próspera, financeiramente abençoada. Todos os meus recursos são dados por Deus, porque Ele conhece meu coração e sabe que o dinheiro não é meu senhor. Eu sou um canal de bênção na vida das pessoas, das outras pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu sou generoso. Eu sou provedor de recursos para o meu próximo que necessita e para o reino de Deus. Todos os meus negócios prosperam, meu dinheiro multiplica, pois ele é usado para os projetos de Deus na terra. Ganhar, ter e multiplicar dinheiro é fácil e eu nasci com esse dom. Então, você vai escrever a narrativa correta. Qual que é a narrativa correta para você nesse momento da sua vida, nessa área de dor, né? Nessa área que você via e falava mal antes. Você vai pegar essa mesma e agora você vai escrever a narrativa correta. E todas as vezes que você pensar em voltar para aquele lugar de dor, você vai profetizar isso na sua vida, nessa nova narrativa, né? Você vai mudar. Pensou, notou que tá querendo falar o negativo, você vai falar o positivo. Não. Você vai dizer aquilo que você é. Eu sou próspera, Deus me abençoa. Todo o dinheiro que vem a mim é porque Deus permitiu que viesse até a mim. Né? Então, quanto mais eu ganho, mais eu sou generoso, né? A gente, às vezes, em alguns lugares, fala muito mal de dinheiro, mas igrejas a gente constrói com dinheiro, projetos sociais é com dinheiro, a gente ajuda o pobre, o necessitado, o nu, o órfão, a viúva, é com dinheiro. Porque a gente precisa levar um alimento é comprado com dinheiro. A gente precisa do dinheiro, né? Então, como que a gente vai fazer esses projetos se a gente não tiver dinheiro? A gente precisa de dinheiro. Então, o dinheiro é um meio, ele é neutro, né? Você usa ele pro bem ou pro mal. Então, a gente não deve deixar o dinheiro nos governar. Amar o dinheiro, isso não.
ser escravo do dinheiro, não. Isso não. Mas a gente pode usar ele, governar, né? Administrar o nosso dinheiro corretamente para que a gente cumpra o propósito de Deus, a gente consiga pagar nossas contas, investir, consiga ajudar o próximo, doar, mas fazer tudo que a gente precisa, né? E a gente faz isso como? Com organização, né? E aí, hoje, a gente vai fazer o quê? Escrever a narrativa correta nas áreas de dor que você tem vivido até agora, tá? Hoje, o Louvor Tu és Soberano, do Morada, e a gente já vai fazer nossa oração pra gente encerrar. Fichas caíram. Então, sempre você preste atenção aí no que você tá pensando, sentindo, né? Ontem a minha amiga falou assim, Mônica, você guarda o coração? Eu falei, irmã, eu faço de tudo pra guardar, né? Eu penso, por que eu tô fazendo isso? Qual a intenção disso? Por que eu tô sentindo isso? Né? A gente precisa se analisar, né? E pensar, refletir. Por quê? Lembra? De tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida, né? A gente precisa aplicar a palavra de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas. Então vamos orar. Deus meu, Senhor e Salvador, nós te apresentamos hoje nossa vida, pedimos a Ti, meu Pai, que fales conosco, ao nosso espírito, tudo que em nós precisa de transformação, tudo que em nós precisa de cura e restauração. Transforma o meu olhar para as pessoas, o nosso olhar para as pessoas e todas as áreas da nossa vida. Tira do nosso coração, Pai, o orgulho, a prepotência, que nos fazem olhar com julgamento e crítica para as pessoas que amamos e até que nós nem conhecemos. Dá-nos, Pai, um olhar puro, misericordioso e generoso, que possamos nos enxergar na vida de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida e amá-las do jeito que eu desejo ser amada por Ti, Jesus. Independente das nossas experiências do passado, pedimos que transforme nosso olhar para o nosso casamento, nossa saúde, nossas finanças, nossas emoções, nossa vida profissional, para meus pais e meus irmãos, e principalmente que restaures nosso olhar para nós mesmas e para Ti. E te pedimos tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Uma coisa que veio forte aqui no meu coração é que muita gente fala assim, Monique, isso é difícil. Acredite, permanecer na dor é mais difícil ainda. E hoje você já paga um preço por não fazer aquilo que a Bíblia disse para fazer, né? Então, que eu e você escolham pagar o preço certo e viver o processo. Porque quando nós vivemos o processo, a gente vai acessar a promessa, lembra? A gente acessa a promessa. Então, um abraço de 40 segundos, um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã às 7 horas, tá bom? Nosso dia 26 do Devocional. Um beijo, Deus te abençoe.